Minha amiga mandava indireta sobre mim no culto da igreja. Se tem um lugar que a gente acha que vai encontrar paz, amor e compreensão, é dentro da igreja, né? Pois foi exatamente lá que eu tomei uma das maiores rasteiras da minha vida. E olha, não foi só uma rasteira, não. Foi rasteira, tapa na cara e puxão de tapete tudo junto. E o mais surreal, tudo isso disfarçado de palavra ungida. Só que, no fundo, era recalque puro, vestido de santidade. Eu frequentava uma igreja bem pequena, daquelas que todo mundo conhece todo mundo, onde se uma irmãzinha muda a cor do esmalte, no outro dia já está no grupo das intercessoras como pedido de oração. Eu cresci lá dentro, no meio dos cultos, dos círculos de oração e dos ensaios do coral. E claro, como boa filha da igreja, tinha minha roda de amizades lá dentro, que eu achava ser verdadeira. Achava. Uma dessas amigas era Jaqueline. A Jaque sempre foi aquela pessoa que parecia ser a mais correta, a mais dedicada, a mais cheia de Deus, sabe? Tava em tudo. No louvor, na recepção, no grupo de oração, nas visitas missionárias. Só não tava no próprio espelho para enxergar o tamanho do recalque que carregava. E eu? Eu era aquela que ia levando minha vida, trabalhando, estudando, me arrumando, porque gosto de andar bonita, sim. E comecei a prosperar. Consegui um emprego melhor, comprei meu primeiro carro, comecei a investir mais em mim, nas minhas roupas, no meu cabelo. E bastou isso para Jaque começar a virar o rosto, mudar o tom de voz, e de repente, o que era amizade virou competição velada. No começo, eu até tentei me enganar, fingir que era coisa da minha cabeça, que era impressão, que não tinha nada acontecendo. Só que a ficha caiu de vez no dia que ela subiu no altar, microfone na mão, e simplesmente começou a me mandar indireta na cara dura, na frente de Deus, dos irmãos, dos visitantes e até do pessoal da cantina que estava lá fora ouvindo tudo pelo alto-falante. Sim, ela usou o púlpito da igreja como palco pro recalque dela. Eu nunca vou esquecer. O culto era dos jovens, estava cheio, e ela começou. Deus me trouxe aqui hoje para alertar a igreja, porque tem gente que acha que aparência compra bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa, carro não leva ninguém pro céu, bolsa de marca não te garante lugar na glória, e maquiagem não cobre pecado. E ela falava isso olhando direto para mim, com aquela cara de quem disfarça, mas todo mundo percebe. E não era só eu que percebia, não. Tinha gente no banco do lado dando cotovelada, apontando com queixo. Até as irmãzinhas mais idosas que costumam cochilar durante o culto abriram o olho na hora. E eu, com a Bíblia na mão, tentava manter a compostura, mas a vontade era levantar, tomar aquele microfone da mão dela e dizer: querida, se quer conversar, chama no WhatsApp, porque aqui não é palco para seu recalque, não. Mas me segurei. E foi aí que eu descobri que tem gente que não tem medo de pecar, nem de passar vergonha, só tem medo de ver o outro vencendo. Depois daquele culto, eu juro que passei uns 3 dias tentando me convencer de que eu estava exagerando, que era paranoia da minha cabeça, que eu estava sendo carnal e interpretando as coisas de forma errada. Por quê, né? Vai que eu estava sensível, vai que era só impressão. Só que, minha filha, quando o Espírito Santo quer te livrar, ele não te deixa no escuro, não. E nem precisou revelação no monte, não. Bastou eu abrir o grupo dos jovens no outro dia para ver que estava todo mundo comentando. Tinha uns que faziam de conta que era só uma palavra forte, outros que soltavam aqueles emojis de olhinhos, e teve até uma que mandou: eita, que hoje foi tiro, porrada e glória. E eu, lendo aquilo, já estava com aquele friozinho na barriga. E não é que eu fosse boba, não. Eu só tinha um mínimo de senso e vergonha na cara que a Jaqueline claramente não carregava. E olha que eu tentei levar na diplomacia. No próximo culto, cheguei mais cedo, sentei num banco mais no fundo, bem na minha, para evitar climão. Só que parece que quanto mais você tenta ser discreta, mais o universo conspira para te colocar no centro do barraco. Por quê? Adivinha quem estava escalada para dar a palavra de novo? Isso mesmo, Jaqueline. E lá vai ela, de salto, Bíblia na mão, aquele coque apertado que mais parecia que estava segurando o recalque todo concentrado na cabeça. Ela abriu a Bíblia, deu aquela folheada dramática, fechou os olhos, respirou fundo, segurou o microfone com as 2 mãos e começou. O Senhor me incomodou muito essa semana, porque tem pessoas aqui dentro que acham que prosperidade financeira é sinônimo de bênção. E deixa eu te dizer, não adianta andar de carro novo, com celular caro, se por dentro tá podre. E eu, que estava no fundo, só arregalei os olhos. Porque, meu amor, não tinha nem como fingir que não era comigo. Até o irmão do som olhou para trás na hora. E não satisfeita, ela continuou: Deus não se impressiona com quem troca de cabelo todo mês, com quem vive de unha feita, batom da moda. Deus quer caráter, não aparência.
E cada palavra que ela soltava parecia uma facada disfarçada de glória. O pior de tudo é que metade da igreja ia no embalo, gritando: é mistério, fala, Jesus, tá forte. E a outra metade estava segurando o riso, porque o barraco santo estava servido. Eu fiquei ali, segurando na borda do banco para não levantar e fazer a pentecostal brigar no meio do culto, porque olha, a vontade era muita. Só que, no fundo, eu sabia que aquilo não ia parar por aí. E não parou mesmo. Porque Jaqueline, além de invejosa, era insistente. Depois desse segundo culto, eu já não sabia se eu ia para a igreja buscar a presença de Deus ou se eu ia só para assistir o stand-up gospel da Jaqueline, porque, sinceramente, a mulher estava mais empenhada em lançar indireta do que em pregar a palavra. E olha, se existe ministério da recalcação, ela era pastora, bispa e apóstola fundadora, porque o talento era de outro nível. E eu? Eu estava me segurando, respirando fundo, tentando manter minha comunhão intacta, porque se fosse na carne, minha filha, eu já tinha descido do salto, rasgado a beca e feito aquele barraco que ia parar até no grupo das irmãs do círculo de oração. Mas segura essa, Jaqueline não estava satisfeita só com o púlpito, não. A bonita começou a levar as indiretas para as redes sociais. Sim, ela começou a postar versículo com legenda atravessada, foto de Bíblia aberta com aquelas canetas marca-texto toda rabiscada e uns textos assim: de que adianta andar arrumada por fora, se por dentro tá cheia de podridão? Deus vê o coração. E como se não bastasse, ainda metia aquele versículo clássico: o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E eu, que já estava acostumada com as pregações tortas, agora tinha que lidar com o feed de indireta ungida. E o mais engraçado é que ela sempre postava na mesma hora que eu postava uma foto. Postei foto na frente do meu carro novo? Minutos depois ela vinha: tem gente que compra tudo, menos caráter. Postei selfie arrumada indo trabalhar? Ela corria para postar: a beleza é passageira, mas o temor do Senhor permanece para sempre. E detalhe, bloqueava os stories para metade da igreja, menos para mim. Era nítido. Só que ela se esqueceu de um pequeno detalhe: crente fofoqueiro não dorme no ponto, meu amor. Bastou uma das irmãs mais linguarudas, que finge que é intercessora, mas na verdade é a central de informações da igreja, me chamar no WhatsApp e soltar: olha, eu não quero me meter, mas só para você ficar sabendo, estão comentando que essas postagens são para você. E tem gente no grupo do coral dizendo que você tá se achando só porque trocou de carro. Gente, sério, eu fiquei em choque. Porque, até então, eu estava tentando manter minha postura, ignorar, fazer a sonsa. Só que chegou num ponto que não dava mais. E adivinha? O barraco ia escalar, porque a Jaqueline resolveu preparar o auge do espetáculo, a famosa oração revelatória, aquela que é basicamente uma sessão de humilhação pública disfarçada de clamor. E, minha filha, se até aquele momento eu estava respirando fundo, depois disso, só segurando na mão de Deus mesmo. O auge desse show gospel de recalque veio no culto de terça, que, teoricamente, era para ser um culto de oração, aquele momento de buscar a presença, se derramar, quebrantamento, renovo, mas que, na mão da Jaqueline, virou basicamente um reality show espiritual, onde o tema do episódio era lavando roupa suja na presença do Senhor. Eu cheguei meio desconfiada, confesso. Até pensei em não ir, mas, sabe quando você sente que precisa estar lá para ver até onde a cara de pau de uma pessoa é capaz de ir? Pois bem. O culto começou normalmente, louvor bonito, aquela atmosfera gostosa. Mas bastou Jaqueline pegar o microfone para orar que o clima mudou mais rápido que fofoca em grupo de oração. Ela colocou a mão no peito, fechou os olhos, deu aquele suspiro bem dramático, e começou: Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia desse povo que anda se perdendo no orgulho, na vaidade. Pai, quantos aqui estão vivendo de aparência, Senhor? Quantos aqui compram bens materiais só para mostrar para os outros, enquanto o coração tá cheio de soberba, cheio de podridão, Senhor? E eu, sentada no meu cantinho, já estava começando a rir de nervoso, porque, meu Deus do céu, ela estava orando ou dando recado? Mas segura que piora. No meio da oração, ela começou a andar pela igreja, aquele clássico da pentecostal fofoqueira disfarçada de intercessora, e foi soltando: revela, Pai. Mostra quem são aqueles que se vestem de santidade, mas no fundo só querem aparecer. Desmascara, Jesus. E eu ali, sentindo que, se ela viesse para cima de mim, eu ia ser obrigada a fingir um reteté só para não jogar um mierra no meio do templo. E para colocar cereja no bolo, ela ainda mandou um: e tem gente aqui, Senhor, que acha que engana. Anda postando foto, ostentando bênção, mas por dentro tá vazio. É só fachada. Minha vontade, naquele momento, era levantar, bater palma e falar:
Fala logo meu nome, Jaqueline. Pede CPF, RG, entrega logo tudo, mulher, para de rodeio. E o mais engraçado é que a igreja inteira estava fingindo que não estava entendendo, mas os olhares, meu amor, aqueles olhares diziam tudo. Teve uma irmã que até abaixou a cabeça, fingindo orar, mas dava para ver que estava tremendo de tanto se segurar para não rir. E eu, respirando fundo, segurando na mão de Deus e na outra na borda do banco, só pensava, ou eu me santifico hoje, ou eu saio daqui em processo disciplinar. E é claro que, depois desse show, não demorou muito para rodar no grupo das irmãs aquele áudio clássico. Menina, tu viu o que aconteceu ontem? Ela orando e puxando a outra pelo cabelo no mundo espiritual. E foi aí que eu percebi, aquilo tinha passado do nível da brincadeira. A Jaqueline estava disposta a transformar minha vida espiritual num Big Brother gospel, e eu não ia ficar de braços cruzados assistindo, não. Depois desse culto, que mais parecia um episódio de Casos de Família versão pentecostal, eu saí dali decidida que não ia mais ficar calada. Porque, sinceramente, até Jesus olhou lá de cima e deve ter pensado, menina, até quando tu vai aguentar isso? E olha, eu tentei ser crente, tentei ser luz, tentei manter a compostura, mas a paciência de Jó estava vencida. Só que, como toda boa fofoqueira disfarçada de santa, eu não ia partir para baixaria não. Minha vingança ia ser elegante, fina e, bem estratégica. E o universo conspira, viu? Porque, no domingo seguinte, quem ficou responsável por dar o testemunho na igreja fui eu. Sim, você não leu errado. A liderança me chamou para compartilhar minha bênção, já que eu tinha acabado de trocar de carro, tinha sido promovida no trabalho e estava para fechar contrato com uma empresa gigante. E, sinceramente, eu até pensei em recusar, só para evitar mais climão. Mas aí eu lembrei que quem se esconde é bandido, e eu não devo nada para ninguém. Aí eu aceitei, botei meu salto mais alto, meu blazer mais alinhado, fiz aquela escova de milhões, passei um batom vermelho só para testar os limites da Jaqueline, e fui. Cheguei na igreja e, olha, se olhar matasse, eu já tinha sido enterrada no estacionamento, porque a cara da Jaqueline quando me viu entrando era de puro veneno. Ela até tentou disfarçar, virou o rosto, fingiu que estava olhando pro teto, mas a testa dela franzida não mentia. Começou o culto, aquele louvorzinho básico, oração, e quando chamaram meu nome, eu levantei com aquele andar de quem tá nem aí e subi no altar. E foi aí que eu soltei, irmãos, hoje eu vim aqui testemunhar o quanto Deus é fiel. Porque quando você anda em integridade, Deus honra, Deus cuida, Deus abre portas. E não adianta quem queira fechar, quem queira levantar calúnia, quem queira julgar. Deus conhece nosso coração, e Ele prepara a mesa na presença dos nossos adversários. E fiz questão de olhar bem na direção dela quando falei adversários. Teve irmã que quase engasgou segurando o riso, teve diácono que abaixou a cabeça fingindo que estava notando algo, mas estava era passando mal. E eu segui. E às vezes, irmãos, Deus permite certas provações, certas perseguições, para te mostrar que maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo ou no Instagram. Sim, eu falei isso. E aí, minha filha, você imagina, teve gente que segurou o glória a Deus com gosto, mas eu vi o povo se remexendo nos bancos, trocando olhar, mordendo a boca para não rir. E Jaqueline, menina, ela começou a folhear a Bíblia igual quem está procurando um versículo de emergência para se esconder. Só que não tinha salmo que desse conta de cobrir o constrangimento. Quando desci do altar, ainda passei do ladinho dela, dei aquele sorriso mais falso que nota de R$ 3 e soltei um paz do Senhor, viu? Bem doce, bem fingida. E ela, com aquele sorriso amarelo, respondeu aquele amém que parecia mais uma ameaça do que uma bênção. Mas segura, porque depois disso, o barraco ia sair dos bastidores e virar, literalmente, escândalo na congregação, porque eu descobri uma coisinha sobre a Jaqueline que, olha, nem os anjos estavam preparados. A bomba, meu amor, veio numa velocidade que nem oração contrária segurava. Na terça-feira seguinte, eu estava bem plena, tomando meu café, quando recebo uma mensagem da irmã Rita, que, para quem não conhece, é a central de informações da igreja. Se tivesse CNPJ, ela era basicamente o Fofoqueiras S.A. Ela me manda um áudio assim: menina, senta. Você não vai acreditar no que eu descobri sobre aquela falciane da Jaqueline. E olha, eu nem esperei ela continuar. Soltei o pão na mesa, coloquei o celular no ouvido e preparei meu espírito. E foi aí que ela solta. Tu sabia que ela tá jurando santidade no altar, mas tá com o nome sujo até no SPC do céu? Mulher, ela deu um golpe na loja da irmã Marta, pegou 3 vestidos de festa, uma bolsa, 2 sapatos, tudo fiado, dizendo que ia pagar no mês seguinte, e até hoje. Nada.
A irmã Marta tá rodando atrás dela 2 meses, e ela só responde com versículo: Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Minha boca abriu, meu olho arregalou, e eu só consegui soltar um o quê? E não para por aí, não. Parece que além da dívida na loja, Jaqueline estava enrolando uma irmã do Ministério Infantil, que vende produtos de beleza. Pegou um kit completo de skincare, mais 3 perfumes importados, que, cá entre nós, nem sei pra quê, porque pra orar e julgar a vida dos outros não precisa cheiro bom, não, e também não pagou. E quando a cobraram, ela respondeu: Irmã, Deus proverá. Eu estou esperando uma bênção chegar. E olha que bênção atrasada é essa, viu? Porque ela estava esperando há mais de 3 meses. Nesse momento, minha vontade era abrir uma live na igreja, colocar um telão e soltar: Queridos irmãos, hoje a palavra vai ser sobre hipócritas disfarçados de santos. E o mais absurdo é que, mesmo devendo meio mundo, ela tinha cara de pau de continuar subindo no altar, levantando a mão pro céu, soltando indireta nas orações, nos louvores e até no grupo da intercessão. Sim, porque até no WhatsApp ela não descansava. Soltava uns textos assim: Deus manda dizer que ele vai tratar com quem anda de aparência, e no mesmo dia estava no privado da irmã Marta pedindo mais prazo para pagar a bolsa. E não acaba aqui, não. Na mesma semana, um irmão que trabalha no cartório confidenciou que ela estava com processo aberto de pensão alimentícia atrasada. Isso mesmo, minha filha. A missionária das indiretas estava levando o fecho da justiça. E sabe o que ela postou nos stories depois disso? Ninguém toca no ungido do Senhor. Se tentarem te derrubar, Deus levanta. Eu tive que me segurar muito, porque eu estava a um fio de responder: levanta mesmo, porque se depender do Serasa, você tá caída, querida. A hipocrisia dessa mulher não tinha limite. E, lógico, o assunto explodiu na igreja mais rápido que fofoca de corredor. O grupo das irmãs, que antes era só corrente de oração, virou basicamente um podcast de escândalos evangélicos. E eu, de camarote, assistindo tudo, pensava: olha, Senhor, eu sei que não é certo se alegrar com a desgraça alheia, mas o Senhor também conhece meu coração e sabe que essa aqui mereceu. Mas segura, por que você acha que ela baixou a cabeça, né? Que nada. A Jaqueline resolveu dobrar a aposta e foi piorar tudo. E o próximo culto? O próximo culto virou praticamente o episódio final da temporada, com direito a exposed, dedo na cara e até glória misturado com barraco. O tão aguardado culto da quarta-feira chegou, e parecia que todo mundo estava esperando o duelo épico entre eu e a Jaqueline, tipo um vale-tudo espiritual. A igreja estava lotada, o clima estava tão pesado que dava para cortar com faca de pão de Deus, e as conversas nos corredores eram só apostas. Quem vai falar o quê? Será que vai rolar barraco no altar? Eu cheguei cedo, me ajeitei no meu lugar, e já percebi que a Jaqueline estava com a cara daquele que acabou de levar uma bronca da mãe, só que com jeitinho de quem vai aprontar de novo. O culto começou normal, louvor animado, oração, e quando chegou a hora do testemunho, o pastor chamou a Jaqueline. Ela subiu, segurando o microfone com uma força que parecia que queria cortar a voz, e começou a falar com aquela voz arrastada de quem tá guardando o bafo do bafão. Quero agradecer a Deus por me fortalecer, mesmo quando pessoas tentam me derrubar com palavras, fofocas e maldade. Mas eu sei que o Senhor é justo e que a verdade prevalecerá. Mal sabia ela que a plateia estava do meu lado. Sim, eu tinha uns 5 irmãos que me deram aquele apoio silencioso, de olhar e levantar a sobrancelha, tipo tamo contigo. Quando foi a minha vez, subo com aquele sorriso que mistura paz e fogo no olhar, e solto: eu também quero agradecer a Deus, porque aprendi que a verdadeira santidade não é só subir no altar e falar bonito, mas agir com amor, verdade e humildade. E que ninguém precisa se esconder atrás de indiretas e orações para mostrar caráter. A Jaqueline ficou vermelha, que parecia a capa do folheto da igreja. A tensão subiu e, de repente, o pastor resolveu dar uma lição que ninguém esperava. Chamou as duas para o centro, pediu que deixássemos as rivalidades de lado e lembrasse que a igreja é um lugar de amor, perdão e renovação. E foi aí que, no meio daquelas palavras lindas e meio constrangedoras, Jaqueline soltou um me desculpa meio sussurrado, meio fingido. E eu respondi com um sorriso sincero e um Deus te abençoe. Foi tipo um episódio final digno de novela das 6, cheio de drama, mas com aquela esperança que só o divino pode trazer. Saí dali com a certeza de que a indireta sagrada dela tinha virado aula prática de humildade e, claro, com várias histórias para contar pro grupo da igreja, que, convenhamos, nunca mais seria o mesmo depois daquele culto. Afinal, até no ambiente mais santo a gente sabe que a fofoca é uma língua afiada, mas, quando usada com moderação, rende até boas risadas e aprendizados. E essa história?
Ah, essa vai ficar marcada como a mais divertida e dramática indireta da minha vida espiritual. Já tô até pensando no título do livro, Indireta Sagrada: Como sobreviver ao culto fofoqueiro e sair abençoada. Quem sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho para mais.